Olá, se eu te perguntar, você sabe como funciona um banco? Você vai me falar, claro, quem tem dinheiro disponível vai lá e deposita, quem precisa de dinheiro vai lá e toma um empréstimo. É simples assim. Mas você sabe como começou esse sistema? Eu vou te contar. Mas para isso a gente precisa voltar lá para a Idade Média, a época dos feudos, onde a economia era fechada e não havia a figura da moeda como meio de troca. Então as transações aconteciam através de troca de mercadorias e de serviços. Depois, com o fim desse regime, com o surgimento das cidades, dos burgos, então o comércio volta a florescer e aí precisa novamente da figura da moeda. Normalmente era utilizado metais preciosos, né? E futuramente depois esses metais eram cunhados. Mas como havia muita instabilidade e insegurança na época, os comerciantes levavam o seu rico dinheirinho até o ourives e pedia para que ele guardasse no cofre, porque ele era o único que tinha cofre. Então ele guardava e emitia um recibo. Atesto que o senhor fulano de tal tem tantas moedas aqui em meu poder. E o comerciante então utilizava esse documento para fazer outras transações. Alguma coisa parecida com o nosso cheque de hoje. Aí outras pessoas que precisavam de dinheiro, sabendo que o ourives tinha em cofre, então vinham e tomavam o empréstimo. É claro que ele cobrava uma pequena taxa de juros, não é? E ele emprestava sim, só que também emitia um recibo. Contam nos registros que eles chegavam a emprestar até 10 vezes mais dinheiro do que eles efetivamente tinham em cofre. E, obviamente, eles pediam garantia, porque não podiam ficar no prejuízo, que eram as propriedades, as plantações, as fazendas. E quando havia uma situação de inadimplência, eles se apropriavam então da garantia, criando um patrimônio absurdo, uma fortuna incalculável. Por ocasião da Revolução Industrial, eles eram os únicos que tinham capital suficiente para comprar as máquinas, gerando então, dando início a esse regime mercantilista, industrial e capitalista que nós conhecemos até hoje. Mas com relação ao funcionamento dos bancos, mudou muita coisa? Eu diria que nós percorremos um bom caminho, sim, mas o mecanismo é o mesmo. Quer ver como isso funciona? Vamos imaginar que Ana tenha R$ 1.000 e queira aplicar esse dinheiro. Então ela vai até o banco e recebe por ele 1% ao mês, pelo período de 12 meses. Já Marcos precisa do dinheiro emprestado. Então ele vai até o banco, leva esses R$ 1.000, mas pagará por ele a taxa de 7% ao mês. Esse diferencial de taxa nós chamamos de spread. Então, depois de um ano, Ana volta lá no banco e recebe então R$ 1.126. Para ela, Ana, esse dinheiro, esses R$ 126 é um ganho. Mas para o banco isso é uma despesa, porque ele pagou para a cliente. Já Marcos, quando volta para a agência para quitar o seu empréstimo, deixa lá R$ 2.252, sendo que para o banco esses R$ 1.252 é uma receita. Obviamente, os bancos utilizam esse resultado para cobrir outros custos, como despesas operacionais, administrativas, mas havemos de convir que é um resultado bastante expressivo, principalmente se a gente considerar que o banco ele não é um gerador de um produto ou de um bem, ele é um intermediário financeiro que atua basicamente com dinheiro e com papéis, em operações que muitas vezes têm um cunho mais especulativo.
Obviamente é um serviço extremamente necessário para a nossa sociedade e para a nossa economia, mas precisa custar tão caro? Como os antigos ourives, o banco funciona na base da confiança. Ou seja, a sociedade acredita, confia que o banco consegue gerenciar bem os seus recursos. Eu diria que o sistema financeiro precisaria, sim, pagar uma fiança para a sociedade, dado o custo do serviço prestado. Agora, por outro lado, eu também desconfio que com o surgimento aí das novas economias, das novas formas de funcionamento, principalmente no segmento financeiro, acredito que muita coisa vai mudar sim. Ou seja, precisamos rever então como funcionar e principalmente qual é o real custo, o real valor desse tipo de serviço de intermediação financeira. Mas isso no futuro próximo. E quem viver, verá. É isso por enquanto. Um abraço e até uma próxima oportunidade.